O começo foi que na verdade, eu tinha um sonho de infância de ser médico, e aí, na época, eu cheguei entrando na graduação em 2007, era um pouco difícil, né, de conseguir. Eu estudei numa escola pública, dentro de escola pública, e aí era difícil de você conseguir entrar numa faculdade, numa universidade pública, sem ter um cursinho pré-preparatório, alguma coisa assim. Eu também não queria ficar, assim, eu estava numa ânsia de ir para a faculdade, e aí a medicina era um pouco distante, talvez, de mim naquela época, e aí o que eu, conversando com meus pais, né, as possibilidades que eu tinha, o curso de fisioterapia era o que parecia, assim, me satisfazer, ficar mais satisfeito. Bom, claro que são coisas diferentes. Às vezes, eu já até ouvi que o fisioterapeuta é o médico frustrado, né, que foi para fisioterapia. Mas a proposta era assim: eu vou começar um curso de fisioterapia e, se eu gostar do curso, tudo bem, a gente dá andamento no curso, do andamento, se não, eu volto um pouco e, né, me preparo para conseguir entrar numa faculdade de medicina. E depois que eu entrei na fisioterapia, as coisas foram acontecendo, e a hora que eu vi, eu já estava, né, num curso de 4 anos, eu já estava bem avançado, e gostei de tudo que eu aprendi. Cerca de 80 mil habitantes, exatamente. Mas, assim, é uma cidade, é um uma micro, dentro de uma micro-região, digamos assim, é uma cidade ainda de referência, né? Que tem cidades ao redor que são muito menores, né? Então, por exemplo, os meus pais moram na zona rural, né? Eu cresci na zona rural, inclusive uma cidade de 6 mil habitantes. As da minha geração, sim, fui primeiro, né? Na verdade, tive um tio que ele chegou a fazer uma escola técnica, mas em termos de graduação, eu acho que eu fui o primeiro, assim, não me recordo de outros. Na verdade, assim, eu não sabia direito o que era fisioterapia, eu passei a perceber melhor o que era fisioterapia indo naquelas feiras de profissão, etc. Na minha cidade existe uma faculdade de fisioterapia que é relativamente bem estabelecida, assim, né? Então tinha essa referência. E os meus pais, assim, foi tranquilo, assim, não tive nenhum problema. Na verdade, assim, eu era muito aplicado na escola, muito estudioso, né? Gostava de estudar, não sei o quê. Então eles meio que compraram a ideia, tipo assim, deixa ele, né? Vamos ver o que dá, né? Então não tive grande problema, mas era um pouco diferente, né? Tem uma questão também da questão de gênero, né, de ter mais fisioterapeutas mulheres, né? Então, só que quando eu entrei na faculdade, o coordenador do curso era homem, tinha vários professores que eram homens também, então você vê que existe um universo ali por trás que não está relacionado com o sexo masculino, feminino, nada disso, né? Então, eu não tive, assim, grandes problemas com relação a isso. Assim, especialmente numa universidade pública, privada, né, nesse caso, que tem esse estereótipo de ser muito voltado para o mercado, né, para formar um profissional para o mercado, não é muito o perfil, né, de formar um pesquisador, por exemplo. Só que eu percebi que desde o começo, desde as primeiras disciplinas que eu cursei na faculdade, o meu interesse era muito mais por aquelas disciplinas de fisiologia, de bioquímica, de alguma coisa mais básica, assim, de ciência básica, que poderia ser aplicado naquele contexto de fisioterapia, mas que poderia ser aplicado em outras profissões, né, da área médica, biomédica no geral. E aí, por sorte, dentro da faculdade ainda, um dos professores que eu tive, ele estava criando naquele momento, em 2009 mais ou menos, eles estavam desenvolvendo um centro de pesquisa e desenvolvimento da faculdade. E ele era o coordenador, né? E aí ele abriu vagas de iniciação científica para um projeto de iniciação científica que era muito ciência básica, apesar de ser dentro de um contexto de fisioterapia, mas era um trabalho experimental, né? Era mais ou menos baseado no doutorado desse meu professor, que era meu orientador. Então foi aí que começou, né? Mas dentro da faculdade foi já de um interesse meu por essas disciplinas
mais básicas, né? Assim, eu gostava muito de entender o mecanismo, a fisiologia, como que é aquilo, né? Muito mais do que uma aplicação, claro, a aplicação técnica ela tem todo um fundamento científico por trás, né? Mas eu me interessava muito mais pelo sentido de fazer aquilo do que ir lá em si. Tipo, tem esse estereótipo, né, do fisioterapeuta, do massagista, né? Tipo, eu não gostava muito de aplicar uma massagem, mas eu gostava de entender como que fisiologicamente aquilo poderia impactar de fato no corpo humano, né? Mais ou menos por aí. Foi nesse projeto de iniciação científica. Era um projeto experimental que envolvia a aplicação de vários recursos terapêuticos que a gente usa na fisioterapia, né? Como a laser terapia, né? Que é a fotobiomodulação, fotobiologia, o uso de ultrassom terapêutico pulsado e outros recursos físicos, como por exemplo hidroterapia, né? Então era um trabalho experimental com animais de laboratório e a gente tinha um modelo de lesão muscular, um modelo que simulava uma contusão muscular, que era muito comum no esporte. Eu tinha feito também uma extensão em fisioterapia desportiva, então tinha esse link. Então a ideia era uma lesão, induzir uma lesão experimental no animal de laboratório e testar diferentes recursos terapêuticos. Laser terapia, ultrassom pulsado e hidroterapia, para ver como que os animais se recuperariam frente a essa lesão, essa contusão muscular. E isso seria, qual que seria então o que a gente avaliaria, né? A forma como ele andava, né? Então a gente desenvolveu também um sistema para analisar a marcha do rato, né? Então como que ele andava, se ele claudicava, se ele mancava mais, se ele mancava menos, porque assim como acontece com o humano, uma lesão de impacto, uma contusão, ela gera uma alteração funcional, né, do músculo, né, e aí isso reflete na maneira como o indivíduo ele anda, né. E aí a gente reproduziu isso no animal, a gente tinha referências, né, articulares, como no joelho e no tornozelo, e a gente media ângulos durante a marcha. E como que isso estava alterado por conta da contusão muscular, e quando eu tratava, ou não, né, como que esses recursos terapêuticos eles funcionariam, né? Se eles tinham um efeito agudo já numa situação de lesão dessa. E aí eu tinha tido uma pequena experiência já com a fotobiomodulação, né? Que a gente chamava basicamente de laser terapia, e foi uma competição que teve de tênis, e foi lá em Bebedouro, que foi a sede do evento. E aí a faculdade montou um stand lá com os fisioterapeutas, os graduandos já numa fase mais avançada do curso, e prestavam atendimento para os atletas, né? Que atleta que joga tênis, né? Tem muita tendinopatia, dor, etc. E aí um dos recursos que eles estavam aplicando lá, e eu só observando ainda, que estava no começo, né? Era a laser terapia. Eu achei aquilo muito interessante, né? Como que uma luz ali que eu nem enxergava, porque era infravermelho, aquilo poderia interagir com aquele tecido, né? E você via que o pessoal falava, não, melhorou de um dia para o outro, assim, tinha um efeito. E aí, então ali foi o meu... E aí, depois, mais tarde, por conta desse projeto de iniciação científica, a laser terapia era um dos recursos que a gente ia testar nesse modelo de contusão, e acabou sendo a minha favorita, né, minha técnica favorita, e foi o que eu passei a estudar depois, a partir daí. De como, por exemplo, que a luz infravermelha, como que a luz interage com a célula ali que eu tô analisando, com o neurônio, né? Diretamente, né? A gente via que reduzia a dor do rato, dos ratinhos, né? Com neuropatia diabética, mas assim, lá dentro, né? Como que isso aconteceu? Então tinha algumas perguntas que ficavam. Foi uma experiência muito interessante, né? A grande parte do trabalho foi feita no Brasil, foi feito na Unicamp, no Instituto de Biologia, mas eu poderia aplicar para até um ano fora, fazer até um ano de doutorado fora do Brasil. E aí as pessoas sempre me perguntam, mas Will, por que a França, né? Você gosta da França, você fala francês? Gosto da França, mas não falava francês e não falo francês até hoje. Poucas coisas. Foi porque dentro do que eu estava estudando durante o meu doutorado na Unicamp, surgiram algumas perguntas. E aí eu vi um trabalho publicado numa revista bem conhecida na área de fotobiologia, que é a Journal of Biophotonics.
de um grupo lá da França, que estudava realmente essa interação da luz infravermelha com diferentes tipos de células, inclusive células neuronais, né, de neurônios, avaliando diferentes aspectos da bioquímica, da biologia da célula. E eu mostrei o artigo para o meu orientador lá na Unicamp e ele falou assim, Will, bacana, vamos lá, aplica aí, submete a proposta e vai, né? Então eu não pensei assim, eu quero ir para a França, né? Isso daí foi consequência, foi uma coincidência talvez, né, de um trabalho que encaixava muito bem dentro do decorrer da minha tese de doutorado, de ter sido feito lá na França. Entrei em contato com o pesquisador de lá, com o professor de lá, o professor Rod O'Connor, que não era francês, ele é escocês. E aí ele falou, se você tiver um recurso, a gente tinha o recurso da FAPESP, né, que a gente chama BEP, né, Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior. Se você tiver recurso, o laboratório aqui está de portas abertas. E aí começou todo o processo para tirar o visto, tal. Felizmente não precisava falar francês, não era uma exigência nem para tirar o visto e nem para ser aceito lá, né. Eu já viajei, eu já conheço, não a fundo, mas eu já viajei para mais de 20 países. Olha, cara, que legal. E a maioria, quase, 90% dessas viagens, elas foram relacionadas à atividade científica, né? Especialmente, né? E aí você estende aproveita para você conhecer, passear, tal. Isso faz parte da sua formação. Eles não têm muita característica de aluno fazendo mestrado. Os alunos saem da graduação e já vão direto para o doutorado. Então você continua sendo visto como aluno ainda, né? Então eu também era visto como aluno. E aí eu fui para lá, né? Falei de Paris, maravilha Paris. Só que eu fui morar numa cidadezinha chamada Gardanne, que é no sul da França, que é uma cidade que, sei lá, deve ter menos de 20 mil habitantes, é meio que uma cidade dormitório, né? Então, para eu sobreviver lá foi um pouco difícil não falar francês. Eles até entendiam eu falando inglês algumas vezes, mas ninguém queria falar inglês comigo. Só que dentro do ambiente de trabalho lá na universidade é ok falar inglês porque é um ambiente internacional, tinha gente do mundo inteiro. Então, era um campus muito moderno, né, da École des Mines Saint-Étienne, que é uma universidade francesa conhecida nessa área de engenharia, de bioeletrônica, bioengenharia. E aí meu trabalho lá foi exatamente isso, estudar a interação da luz infravermelha com diversos tipos de culturas de neurônio, né, de células, especialmente in vitro. Então foi um estudo que a gente chama in vitro, né, que eu não tenho um animal de experimentação, nem o humano, eu tenho a célula, né, a célula congelada, que eu descongelo e aplico o meu tratamento. Então, é uma experiência pessoal e profissional, assim, sem precedentes, né? É meio que um divisor de águas, assim, né? Mas eu não sou muito, assim, vislumbrado, sabe? Tipo assim, eu tô na França, né? Não sei o quê. Algumas coisas, obviamente, que são muito mais fáceis, né? Então, coisas que a gente compra aqui pro laboratório, que demora meses pra chegar, ou que custa super caro, lá você pede num dia e chega no outro, né? Você tem lá um sistema que, tipo, chega no final da tarde, as janelas do lab vão fechando sozinhas, para não pegar, depende da iluminação, entendeu? Todo um sistema tecnológico, né? Enfim, tem uma realidade, era uma realidade que não fazia parte da minha realidade mesmo profissional, né? Mesmo de pesquisador. Por outro lado, tinha coisas que eu falava lá, que eu discutia com o pessoal lá, e eles não faziam a menor ideia do que era, que a gente faz aqui na USP, que a gente fazia na Unicamp, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo é essa troca, né? A experiência pessoal pesa um pouco de ficar longe da família. Eu fiquei 1 ano fora, eu não voltei pro Brasil durante 1 ano que eu fiquei lá. Então, você sente saudade da família, dos amigos, né? Então, tudo isso tem que pesar, né? Mas, assim, o resultado, ele vale muito a pena. Eu voltei, tinha 4 meses de doutorado ainda, né? Defendi o doutorado em fevereiro de 2020, que foi ali já um pouquinho antes, na pandemia, né? Pra começando a pandemia. E aí, para conseguir uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP, né, um dos critérios, assim, não é um critério muito restrito, mas é uma forte recomendação de que você mude de
né? Então eu tinha feito mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp. Eles preferiam que eu fosse para um outro centro. E aí, procurando, né, dentro do que eu estudava, fui descobrir, na verdade eu já tinha ouvido falar, já tinha visto trabalhos da professora Marúcia Shakur. Falei com ela, falei, olha, professora, assim, eu tô, né, pleiteando uma bolsa de pós-doutorado da FAPESP, né, por uma questão de endogenia, eles preferem que o pesquisador vá para um outro laboratório. E aí ela também me recebeu, assim, de braços abertos, ela topou a ideia, né, que era continuar estudando esse efeito analgésico, né, da fotobiomodulação na neuropatia diabética periférica, mas agora de uma maneira mais intrínseca, assim, pensando lá mais dentro da célula, na mitocôndria, lá onde é produzida a energia da célula, etc. Meio que uma continuação do meu doutorado. Aí eu me mudei para São Paulo, já na pandemia, quando a bolsa foi aprovada, no meados de 2020, e continuei aqui os estudos com o mesmo modelo, como eu acabei de mencionar. E aí aqui eu comecei já com bastante experiência, né, nesse modelo animal de neuropatia diabética. Quando a gente avalia o comportamento, eu comecei a perceber algumas questões que eu não prestava atenção antes, né? Eu percebia que o meu animal, o meu rato com neuropatia, ele não tinha só dor, né? É que aquela resposta de dor que eu estava testando frente ao meu tratamento, ela tinha alguma coisa ali a mais, né? E aí eu comecei a estudar e pesquisar sobre aspectos afetivos, né? Quer dizer, dentro de uma resposta de dor, eu tenho uma questão afetiva, que é a minha experiência pessoal com a dor, isso pensando no humano, né? Aí eu fui, sei lá, será que isso acontece também com o animal que tá com dor? Esse é um grande desafio, né? A gente tem testes, né, que a gente cria paradigmas, a gente avalia comportamentos, que você prediz que aquele comportamento, ele é um comportamento do tipo depressivo ou ele é um comportamento do tipo de ansiedade, por exemplo, né? Então tem basicamente 2 testes que a gente realizou nesses ratos, nesse modelo, e aí eu vi, né, porque assim, eu tinha percebido que os ratos tinham uma falta de motivação. Em alguns testes que eu ia fazer, parecia que eles não estavam motivados. Óbvio, né, eles estão com dor. Quando um humano também tá com dor, você não tem motivação pra fazer muita coisa, né? E por que no animal vai ser diferente, mesmo que ele não me comunique isso? Eu percebia isso. E aí eu fiz são 2 testes, né, que a gente faz, que são paradigmas que você coloca o animal num contexto em que ele evita áreas que ele tem que de exploração. Então é do instinto animal, por exemplo, você quando solta um rato, se eu soltar um ratinho aqui, ele vai explorar esse ambiente aqui todo, né? É um instinto animal dele. Numa situação dessa, que ele está com dor, ele evita espaços que ele pode estar exposto a algum tipo de perigo. Então, você evitar ter contato com áreas de risco pode dar a entender que você tem algum tipo de ansiedade. Esse instinto exploratório, ele é afetado porque ele está querendo evitar aquele tipo de condição que num rato normal, porque a gente compara o normal com o doente e depois com o tratado, né? O rato normal, ele explora normalmente. E aí eu percebi, então, que num rato com diabetes neuropático, sem tratamento, ele tem esse comportamento do tipo depressivo, né? E quando ele é tratado com fotobiomodulação, que ele tem analgesia, quer dizer, ele tem menos dor, ele não tem dor naquele momento, ele também não tinha mais a ansiedade e a depressão, o comportamento, esse comportamento do tipo depressivo que a gente está falando, né? Então, quer dizer, você reduzir a dor está diretamente, de alguma forma, relacionado com melhorar a questão afetiva, né? A questão do humor, né? E aí eu falei, vamos agora então estudar isso, né? Como que a luz, né? Se ela é uma consequência só de eu estar com analgesia, ou se diretamente também a luz, ela age nessas questões, né? E aí eu fui ver que esses tipos de comportamento, esse tipo de desordem, né? No caso de desordem, no caso humano, psiquiátrica, né? Ele está relacionado com alterações do metabolismo, do funcionamento de algumas áreas do cérebro, né? Que a gente chama do córtex pré-frontal, por um exemplo, né? Que é essa parte, essa região anterior. E aí ali é como se tivesse pouca energia para aqueles neurônios que estão ali, e aí isso reflete num comportamento de depressão, por exemplo, né? Que envolve uma série de
de alterações, né? É uma doença comum da nossa sociedade. Aí eu fui procurar, então, ver se existia alguma coisa nesse sentido, como que a luz poderia agir naquilo. Então, E aí... então deixa eu só criar raciocínio nisso. Então, assim, vamos supor, uma pessoa depressiva, ela tem um comportamento apático, né? Ela não tem vontade nem de sair do quarto, dependendo do grau de depressão dessa pessoa. Um ratinho, então, o comportamento dele não é exploratório. Então, um ratinho com depressão, ele tem um comportamento também de não ser curioso, de não sair ou de se arriscar menos, etc. Exatamente. Entendi. E aí você fez a aplicação do laser nos ratinhos? A princípio nos ratinhos, via, ao mesmo tempo que eles tinham analgesia, porque eles eram neuropáticos, à medida que eles tinham analgesia, eles tinham também melhora desses comportamentos de apatia, como você falou, né? Eles ficavam mais próximos do que eles são numa situação normal, né? Comum. E aí a ideia, a dúvida, né? A questão era como que a luz poderia estar interagindo, né? Qual o efeito da fotobiomodulação na melhora desse humor, né? Vamos dizer assim. É difícil falar de comportamento animal, né? Mas aí eu fui ver que existe pesquisa com o humano, né? Então você faz a aplicação transcraniana da luz infravermelha em pacientes com depressão, com ansiedade, e você tem uma resposta clínica significativa, né? E aí isso foi o tema do meu pós-doc, eu poderia chamar de pós-doc sanduíche, que eu fui fazer no Massachusetts General Hospital, lá pela Harvard Medical School, lá em Boston. E eu fui pra lá, fiquei 1 ano, né? Voltei recentemente, estudando, então, fazendo aplicações, estudando, tentando, né? Entendendo como que a luz infravermelha, ela interage com ela, pode ser aplicada em regiões específicas do cérebro que estão afetadas nessas situações e entendendo por trás de quais os mecanismos, né? Como que essas células lá, os neurônios dessas áreas absorvem a luz e o que acontece lá dentro que faz ter uma resposta de melhora dos sintomas, tanto de depressão como ansiedade. Então há melhora. Há uma melhora clínica que é significativa, ela é importante, né? E aí, estando lá no Mass General, eu também me envolvi com outros trabalhos, né? Nessa área, não somente com depressão e ansiedade, mas também relacionados, por exemplo, com transtorno bipolar, né? Ou mais relacionado com a parte de memória. Por exemplo, então, um trabalho com Alzheimer. Outro trabalho que era baseado na fala e na cognição em jovens, né, e adultos com síndrome de Down, que também tem áreas específicas do cérebro que tem lá uma mutação genética que faz com que essa área fique com regiões que não estão com o metabolismo exatamente comparado a uma situação normal, mas que quando você vai lá e fornece energia, uma energia extra luminosa, e aquela parte do cérebro consegue absorver essa energia, você melhora o funcionamento daquela região. Por exemplo, existem outras aplicações, né, a partir, por exemplo, de estimulação magnética, né, transcraniana, aplicados para esses casos, né, quando, por exemplo, no caso da depressão, que que era mais o foco do meu trabalho, o indivíduo, o paciente, ele não responde mais aos antidepressivos, né, então ele é resistente ao tratamento. Já depois de um tempo tratando com antidepressivo, mesmo mudando a classe do antidepressivo, né, tratando com um antidepressivo diferente, ele passa a não responder. E aí quando você aplica essas alternativas de terapia, incluindo a fotobiomodulação, você tem uma resposta, né? Então, foi esse o meu trabalho lá. Eu fiz essa parte translacional, né? Então eu estava há muito tempo trabalhando com modelo animal, cultura de célula, e aí eu estava sentindo falta até de trabalhar com o humano, né? Na verdade, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Então, era o momento de fazer essa questão translacional, então eu fiz o translacional indo para lá, agora eu fiz o translacional de volta, porque eu continuo estudando aqui ainda mais a fundo essas questões. Então, por exemplo, os próximos passos em modelo animal de depressão associada à dor crônica, tentar entender nessas regiões cerebrais específicas. Então eu vou mais a fundo em que áreas especificamente. Por exemplo, eu mencionei para vocês o córtex pré-frontal, mas também tem o hipocampo, outras áreas do cérebro. E aí
mais a fundo em sub-regiões, como que a fotobiomodulação ela interage lá dentro em termos de expressão de genes, de proteínas, de vias de sinalização, enfim, aspectos bioquímicos mais ali intrínsecos, né, que estão afetados nessas condições, especialmente na depressão, e como que a gente, com a fotobiomodulação, já que a gente sabe que existe uma resposta clínica, existe uma resposta no modelo in vivo, existe uma resposta in vitro ao estímulo com a luz infravermelha, como que isso acontece especificamente nessas regiões aí cerebrais. Eu acho que é um... Cara, que demais, às vezes, ter a possibilidade de tratar, pelo menos contribuir para o tratamento de maneira eficaz para essas doenças emocionais que a gente chama, né, doenças de comportamento, que é tão difícil, né, o fármaco atuar, é tão difícil ter licença para testar, porque, né, como a gente vai fazer isso? E tem uma série de complexidade do ponto de vista bioquímico, e você com uma luz conseguir promover uma melhora, mesmo que seja pequena, mas existe essa melhora. Exatamente. E aí, Nerto, a questão também do efeito colateral que o medicamento tem, né? Não é desmerecendo a terapia medicamentosa, ela tá aí, então a gente não sugere uma substituição, né? A gente sugere uma complementação, né? E a luz infravermelha, a fotobiomodulação, os efeitos colaterais, eles são muito, assim, restritos, né? A gente não tem muito efeito colateral, né? Na verdade, quase nada de efeito colateral. Então, é um benefício aí, sim, e é mais barato, enfim. Então, agora, as próximas ideias, então, é ver a aplicabilidade da luz em doenças comportamentais envolvidas na área do cérebro, etc. É isso? Isso, especialmente associadas à dor crônica, né? Vou continuar estudando a dor crônica, mas mais voltado agora para essa relação entre... Aquele ladinho fisioterapeuta ainda existe, né? Ah, sim, existe, com certeza. E nunca vai me deixar, né? Isso é bom. Legal. Eu que agradeço pelo convite, né? Agradeço por ter essa oportunidade de compartilhar isso, a minha experiência com vocês. Espero encontrá-las nos próximos, né? Pra gente discutir mais a fundo, né? Todos os artigos e enfim, todo o trabalho que foi publicado por trás de tudo isso que eu contei pra vocês, né? E como que isso tem relevância, né? Pra sociedade no geral, né? Maravilha. Muito obrigado, meu querido. Um abraço. Obrigado.